estamos aqui com o Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento do governo Lula, que vai falar um pouquinho aqui sobre esse evento Brasil-China 50 anos. Secretário Wallace, quais são as principais políticas e estratégias que o governo brasileiro está implementando para incentivar a inovação e a descarbonização na sua atividade industrial e no seu desenvolvimento? O governo do presidente Lula e do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin lançaram, no 22 de janeiro, a Nova Indústria Brasil, a NIB, focada em 6 grandes missões: cadeias agroindustriais, complexo econômico industrial da saúde, infraestrutura, saneamento e moradia, transformação digital, transição energética e tecnologias para a soberania nacional. São 6 grandes missões para a promoção do desenvolvimento industrial no Brasil. Esse grande projeto, lançado em 22 de janeiro, é um projeto que tem um vínculo com o novo PAC, que é um programa de infraestrutura liderado pela Casa Civil, pelo ministro Rui Costa, e com um programa de transformação ecológica liderado pelo ministro Fernando Haddad. Esses 3 grandes programas, eles estão vinculados, eles têm uma relação estratégica. Um objetivo principal é desenvolver a indústria no Brasil, promover a indústria no Brasil. E, nesse sentido, vários programas e políticas têm sido lançadas e implementadas para fazer parcerias estratégicas. E a China, nesse sentido, é um país extremamente importante para formar parcerias, para transferir tecnologia, para internalizar a tecnologia, para retomar cadeias produtivas no Brasil que são relevantes para que a indústria possa voltar a ter protagonismo na promoção do crescimento econômico e de empregos de alta qualificação e de alta renda. Na década de 1980, o PIB brasileiro era maior do que o PIB da China e da Coreia do Sul somados. Esse era o PIB brasileiro. E nós vemos que hoje a China é a segunda potência hoje comercial no mundo e o Brasil não desenvolveu como deveria ter desenvolvido. Qual é, vamos dizer, o que o Brasil poderia, o Brasil poderia se inspirar no exemplo da China de crescimento para poder desenvolver a própria indústria e aumentar as exportações, inclusive para a China? O que a China e os países asiáticos fizeram, na verdade, e aí eu acho que esse é importante, foi fazer o que o Brasil fazia antes dos anos 80, política industrial de inovação. Então, os países asiáticos, em particular, considerando o caso da China, conseguiu fazer um crescimento, uma promoção de crescimento de taxas em torno de 10%, com desenvolvimento de cadeias produtivas, adensamento de cadeias produtivas, fazendo aquilo que a gente fazia, que nós abandonamos pós anos 90 por muito tempo, que tivemos uma volta com o presidente Lula e a presidente Dilma, mas depois teve uma interrupção e que está voltando agora novamente com o presidente Lula e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é voltar com a política industrial de inovação. Nós, ao contrário da China, nós entramos numa agenda nos anos 90 do consenso de Washington, de abertura excessiva, de abertura desregrada, e que teve um impacto brutal nas nossas cadeias produtivas, promovendo um processo de desindustrialização. Enquanto isso, a China manteve uma lógica de uma política de desenvolvimento nacional, de cadeias produtivas, de utilizar o investimento estrangeiro direto de forma articulada com interesses nacionais. Então, o que nós precisamos fazer é voltar a ter esse mesmo papel, é reconhecer que sem política industrial, que sem política de inovação, não teremos desenvolvimento. Não conseguiremos ultrapassar aquilo que a gente chama na literatura de middle income trap, de armadilha da renda média. A China está tendo esse êxito, a Coreia teve esse êxito. Tem um economista muito famoso chamado Danny Roderick, que é um especialista em política industrial, que ele fala, olha, por que a Ásia conseguiu ultrapassar a armadilha da renda média, está conseguindo avançar, enquanto os países da América Latina não? Por uma questão simples. Os países da Ásia não incorporaram a agenda do consenso de Washington. Eles mantiveram a política industrial de inovação como política de Estado. A América Latina abandonou a política industrial de inovação e focou numa agenda do consenso de Washington que, atualmente, o próprio Fundo Monetário Internacional afirma que foi um sonho não realizável, que a agenda que eles prometeram não foi cumprida, não promoveu crescimento, não promoveu distribuição de renda, não promoveu industrialização e nem promoveu equilíbrio internacional. Isso quem fala é o próprio Fundo Monetário Internacional. Então, neste momento, é agora que o presidente Lula e o vice-presidente têm que retomar e estão retomando essas políticas para a promoção do crescimento e desenvolvimento.